Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, permaneça conosco a paz do Senhor. Perguntamo-nos a cada momento de que forma a divindade nos ajuda. E diante da problemática existencial, dos desafios, das angústias, dos dramas que nos surpreendem, gritamos pelo socorro imediato, a fim de que aquelas realizações negativas cedam lugar ao bem, à prosperidade. No entanto, é necessário obedecer a uma lei universal, a lei de reação. O universo movimenta-se em duas leis básicas essenciais: a ação e a reação. Tudo aquilo que fazemos produz um efeito. Todo efeito provém de uma causa. Quando o efeito é inteligente, a causa, obviamente, é também inteligente. Essa ligeira apresentação, porque eu gostaria de relatar um fato de como a divindade nos ajuda da maneira mais complexa e aparentemente mais difícil. No entanto, dentro de um programa que nos escapa, quando nós reencarnamos, trazemos um mapa de compromissos. Alguns, com tarefas específicas, conseguem firmar verdadeiros documentos de responsabilidade e submetem-se ao sofrimento como fenômeno normal que é da própria evolução. Tudo que existe experimenta o fenômeno do desgaste. A este fenômeno na criatura humana, nos animais, denominamos como dor, porque a sensibilidade do nosso sistema nervoso capta aquela injunção penosa e nos produz desconforto, desagrado e até a morte. Eu jamais me havia imaginado realizando a tarefa que o Senhor da vida colocou diante de mim. E por volta do ano de 70, havia publicado um livro. Esse livro narra uma história muito especial de uma patologia psiquiátrica. É um fenômeno de desobsessão, mas examinado pela medicina psiquiátrica como de esquizofrenia. O livro chama Grilhões Partidos. E eu me afeiçoei muito especialmente ao livro, porque ele retratava muitos dos meus conflitos na mediunidade. Porque o médium é um ser interexistente. Ele está entre duas formas de vibrações e de existências: a existência orgânica, a existência espiritual. E jamais me havia passado pela mente poder realizar, com os parcos recursos ao meu alcance, a tarefa que se me desenhava. Estando na cidade de Franca, no estado de São Paulo, ao terminar a conferência, uma senhora veio até mim e disse-me que era tchecoslovaca. Vivia no Brasil fazia 30 anos, mas não destruíra as suas raízes com a pátria querida. E ela mantinha correspondência com antigos espiritistas, que então estavam proibidos de exercitar a doutrina por questões do comunismo soviético. A República Tchecoslovaca, a România, Polônia e outros países estavam sob o jugo do comunismo ateu e perverso. E nesse ínterim, amigos que haviam sido expoliados pelo governo comunista
perseguido, médiuns que foram internados em sanatórios psiquiátricos, que foram atendidos não para adquirirem cura, mas para adquirirem transtornos, como a esposa de um grande trabalhador. Esse trabalhador era tão dedicado que conseguia manter na cidade um jornal espírita semanal. Isso nos anos 50, 60. Podemos imaginar as dificuldades. E a esposa foi levada para o cárcere porque era médium. Então foi criada uma acusação em nome da mediunidade para ela, que era esquizofrenia. A sua casa foi vasculhada, os livros foram todos tirados, queimados. Ele também foi preso porque estava adotando uma filosofia que não era do Estado e etc. Mas aconteceu que a esposa dele ficou realmente doente. Um tratamento muito áspero, num sanatório cruel. E ele, escrevendo para essa senhora, pedia que ela colocasse o nome da esposa no livro de preces. E ela me disse: Serivaldo, quando ele me contou o caso dela, eu me lembrei do Grilhões Partidos. Mas como fazer chegar se o livro estava em português e havia uma censura? Todas as cartas eram lidas pela censura e não eram entregues quando não convinha o Estado. Então eu tive uma ideia. Eu traduzi o livro ao tcheco, com uma dificuldade muito grande, porque no Brasil eu não encontrei dicionários tchecos. E agora tinha um problema de como remeter, já que a comissão de correspondência vedavam tudo aquilo que dizia respeito à fé religiosa. Mas eu tive um sonho. Nesse sonho, alguém me dizia: mande como se fosse carta. Isto é, a primeira frase uma carta, a segunda frase a primeira linha do livro, a terceira frase a carta. E assim as linhas ímpares, a carta dando notícias, contando fato, as pares, a história que estava narrada no livro. E graças a esse expediente, eu consegui mandar o livro todo em 6 meses. E não fui pegada pela censura. Porém, ele conseguiu retirar a esposa do sanatório, porque ela estava desvairada, e aplicou toda a terapêutica que tem no livro Grilhões Partidos. E a esposa ficou curada. Ele, então, mudou de região para uma região em que não era conhecido, o seu passado não era notado, e ele podia viver calmamente quando um amigo escreveu-lhe, narrando o drama que passava em Varsóvia, a veneranda capital da Polônia. A sua esposa enlouquecera, mas enlouquecera porque via, ouvia, incorporava, sem que ela o quisesse. Era um fenômeno espontâneo e as autoridades internaram-na em um sanatório psiquiátrico para começar o tratamento da psicopatia. E então, eu comecei a fazer, dizia ele na carta a essa amiga nossa, a traduzir o livro ao polonês e a mandar como se fosse carta. Uma frase, uma carta, outra frase, etc. Então, Divaldo, eu quero lhe avisar que o livro está traduzido ao tcheco-eslovaco. Na época era uma república só, agora são 2. A República Tcheca e a República Eslováquia. Pois bem, e logo mais foi traduzido também por esse homem extraordinário para o polonês. Eu me senti tão feliz de saber que a mensagem, psicografada aqui no Pau da Lima, estava salvando vidas na República Tcheca, na República Polonesa. Eu tenho um carinho muito grande pela Polônia, como homenagem a Chopin, a Madame Curie e a outros vultos a que eu amo devidamente pela grandeza das tradições polonesas. Então senti uma felicidade incomum. Passaram os anos, a minha amiga desencarnou,
mas eu fiquei sem o meio de me comunicar com esse cavalheiro e com o outro da Polônia. Nesse ínterim, eu fui proferir uma conferência em Viena. E como não tínhamos ninguém ali que conhecesse o Espiritismo, um jovem tcheco-eslovaco que havia fugido do regime comunista com um amigo, o amigo foi morar no Chile e ele ficou em Viena, tornou-se cidadão vienense. E aprendeu perfeitamente o alemão. Aliás, ele fala 9 idiomas, fala e escreve. E então esse jovem recebeu-me na sua casa. Era um apartamento muito pequeno. Ele renunciou ao seu quarto, foi dormir numa cama improvisada na sala de jantar, que era também um cubículo, para me dar o máximo de conforto durante os dias que estivesse em Viena, com um brasileiro de Minas, de Belo Horizonte, que era o nosso intermediário. E esse rapaz, Józef Jakulak, sentiu fascínio pelo Espiritismo. Ele abandonou a pátria, era agora cidadão austríaco e tinha uma permissão para periodicamente visitar os seus pais e irmãos que continuavam na República Tcheca. Ficamos amigos. Eu sou como um pai para ele, pela minha diferença de idade e por outros fatores também de natureza espiritual. E criamos o primeiro grupo espírita na Áustria, no século XX. Não havia. E ele, então, se dedicou com o coração e a alma. Tudo quanto ele ganhava, quanto ele fazia, ele aplicava no centro. Alugou uma casa muito boa, teve permissão para modificar, para fazer um mezanino. Em suma, um verdadeiro missionário. Magrinho que parece um garfo, aquela coisinha, mas uma alma gigante. Passaram-se os anos e ele me perguntou se eu teria coragem de falar em Praga, a capital da República Tcheca. E eu lhe disse que eu tinha coragem de ir ao inferno, se fosse necessário. E então foi quando a República Soviética abandonou os países e a chamada União Soviética se desintegrou. Então a República Tcheco-Eslovaca, a Polônia e os demais países voltaram às suas origens, mas eram países que não tinham polícia, que não tinham exército, porque eram dependentes da União Soviética. Muito bem. Nesse ínterim que nós fomos a Praga, a conferência foi no teatro. E pela primeira vez na história da cidade, se falava publicamente sobre o Espiritismo. Voltamos a Praga. E depois fomos a outra cidade, Brno. E nesse ínterim separou-se a República Tcheca da Eslováquia. E passamos também a visitar a capital da República Eslovaca. Mas então, certo dia, Józef me disse, Divaldo, você gostaria de ir a Varsóvia? Lá eu descobri que tem uns remanescentes, mas é provável que não tenhamos público. O grande problema é encontrar alguém que fale português para traduzir. Porque ele pagava uma importância alta aos tradutores tchecoslovacos, e ele também em alemão, ele tinha pudor, evitava falar o idioma, não se achava em condições. Pois bem, eu disse a ele que nós iríamos, e programamos. Havia alguém que se interessaria em organizar a conferência, que seria numa sociedade esotérica, uma livraria. Mas o problema era aquele que nos iria traduzir. Nesse ínterim, foi colocada na universidade uma convocação, se alguém falava português do Brasil, porque o português que se ensina na Europa é de Portugal, não é o português do Brasil. E as diferenças linguísticas entre as duas nações
quase faz lembrar uma ligeira diferença entre o português e o castelhano. E então o rapaz desejou estudar o português do Brasil. Deu na cabeça dele. Ele falava muito bem o francês, o inglês, o alemão, falava o polonês, claro, sua língua natal. E ele foi à universidade. Mas quando chegou na universidade, todas as vagas para o português eram na Cátedra de Portugal. Não tinha lugar. Mas havia uma vaga na Cátedra de Português do Brasil. E ele então disse, bem, eu vou ver como é que é esse português do Brasil. Matriculou-se e se apaixonou pelo português do Brasil. De tal forma se apaixonou que foi o aluno mais excelente que a universidade teve na área de traduções. Ele ficou tão notável falando português que ganhou uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro para aprimorar o idioma. E veio passar um mês no Rio de Janeiro. E no primeiro dia, que depois que ele se hospedou, ele saiu para ver o encanto do Rio, era o tempo que havia no Rio de Janeiro uns lotações que chamavam fominha, porque parava em todo lugar e ia botando gente até o telhado. E ele entrou numa fominha dessa para ir ao Maracanã, que era dia de jogo de futebol. E numa dessas, ali dentro do veículo, o chofer deu um freio chamado freio de arrumação. Dá aquele freio, todo mundo que está atrás vem para frente, que tenta frente vai para trás, para arrumar o carro. E ele tropeçou numa moça. Tropeçou uma moça negra. E então pediu desculpas. Ela, bem carioca, perguntou assim, mas que lindo o seu português. Você é brasileiro? Ele disse, não, eu sou polonês. Não é necessário dizer que a carioca agarrou o polonês com todo o jeito carioca e disse a ele, para onde você vai? Disse, eu vou ao Maracanã. Mas fazer o que do Maracanã? Ver um jogo? Qual nada? Venha comigo ao Centro Espírita André Luiz, eu vou proferir uma palestra lá. E ele perguntou, e o que é espírita? Ele disse, venha ver, venha ouvir. Ele foi, tenho que cortar, porque é muito longo, e se tornou espírita, e casou com ela. Voltou para Varsóvia, casado com essa moça. Nesse dia em que foi colocado na universidade o pedido de alguém que falasse português de Portugal ou do Brasil se apresentasse, ele, lendo, ficou fascinado, porque dizia que era para traduzir um brasileiro que ia proferir uma conferência na livraria esotérica. E então ele ficou empolgado, ofereceu-se gratuitamente, porque na Europa nem bom dia se dá de graça. Quando diz assim, bom, tem que chegar qualquer coisa para dizer dia. Ele se ofereceu de graça, e quando eu cheguei, está aquele rapaz de 25 anos, falando mais do que eu, e olha que eu falo muito, e falando e tal, e entusiasmado. E fomos. Quando nós chegamos, eu esperava encontrar umas 6, 8, 10 pessoas. Tinha 94 pessoas. A livraria estava entupida. Tinha o primeiro andar, uma escada em curva para o primeiro andar, e gente ali na escada, nas estantes. E na porta, eu vi 2 homens de óculos Ray-Ban, roupa negra, semblante fechado. Eu atribuí que era a polícia. A Polônia ainda não se havia libertado dos últimos representantes da Rússia. E era realmente a polícia. Proferi a palestra. Ele fez uma tradução belíssima, com uma velocidade incomum. Ele disse, Divaldo, eu fui brasileiro. Noutra encarnação, eu fui pernambucano. Eu digo, que pena. Poderia muito bem ter sido baiano. Para que foi para lá, para tanto calor, tanto tubarão ali na praia? Na Bahia nunca apareceu tubarão. Tem tubarão de 2 patas, etc. Foi, traduziu maravilhosamente. E quando eu terminei, aqueles 2 cavalheiros vieram e me disseram que pertenciam à polícia secreta da Polônia. Porque alguns comunistas e outros católicos
estavam no Papa João Paulo II, Papa polonês, e um grande Papa, hoje santo pela Igreja Católica. E haviam feito um complô para impedir a conferência. E a polícia secreta soube que se desejava empastelar a livraria e impedir que ali levassem a mensagem do demônio, o espiritismo. Mas eu era uma pessoa que eles não podiam fazer isso, porque fazia 5 anos eu havia sido nomeado embaixador da paz pela Universidade da Paz em Genebra, na Suíça. Tanto eu quanto Nilson. Ora, se eles impedissem de eu pronunciar a conferência, ou fizesse qualquer coisa contra o ato da conferência de um embaixador da paz, iam ter problema muito sério com Haia, a capital da Holanda, onde se hospeda o Centro Internacional dos Embaixadores da Paz. E então eles estavam ali para poder defender-me, mas ficaram encantados com a palestra e perguntaram o que é que poderiam fazer para poder tomar conhecimento dessa doutrina. A diretora da livraria esotérica aproximou-se de mim para agradecer ter ido, ter atraído um grande público que comprou livros gerais e dizer assim: olha, senhor Divaldo, eu quero lhe dar um presente, porque faz muitos anos esteve aqui um senhor que traduziu um livro seu ao polaco. E a esposa dele, que era psicopata, ficou boa. E ele, então, nos deu, para toda vez que soubéssemos de uma pessoa com problemas mentais, emprestássemos o livro. E o livro acaba de chegar depois que curou uma menina de 12 anos, através do método, e queremos lhe dar de presente. Esse original ainda escrito manualmente. Então eu vi pela primeira vez o nosso livro, Grilhões Partidos, em polonês. Hoje está em tipografia, foi traduzido já, melhor corrigido, etc. E então eu fiquei ali olhando aquele grupo e criamos, por sugestão do meu intérprete, o grupo espírita Leon Denis, porque ele era apaixonado por Leon Denis, que é o nosso herói espírita desta quinzena. Em nosso site, inauguramos cada 15 dias a história da vida de um herói espírita. São 4 minutos que a pessoa gasta para ler. Então, dê uma olhadinha, leiam essa vida notável de um espírita francês, autodidata, que escreveu as mais belas obras de espiritismo no século passado. Então, eu estava me preparando para vir, quando o correio deixou uma carta de Józef, mandando-me também o original em tcheco e eslovaco, que ele conseguiu com muita dificuldade. E agora nós estamos encaminhando ao nosso arquivo esse livro também, manual, que libertou algumas dezenas de pessoas na República Tcheca. Hoje também está traduzido ao tcheco, ao eslovaco, está traduzido já a 16 idiomas. As nossas obras, algumas estão traduzidas a 19 idiomas. É um recorde para o movimento espírita. E outras estão sendo traduzidas ainda, mas com essa epidemia, tudo parou, a pandemia. Então, eu estava meditando quando faltou luz. Eu digo, mas eu quero luz. O Evangelho de Jesus é luz. E houve um problema aqui em nosso circuito e faltou luz. Eu digo, curioso, faltou a luz ocular, mas a luz da verdade permanece acesa, iluminando as consciências. E ao completar 85 anos, diminui 10. Olha o inconsciente é terrível. Não foi a propósito, não. Como dizia o filósofo Chaves, foi sem querer, querendo. Então, aos 95 anos, saber que o mundo espiritual, através da mediunidade, de qualquer médium que trabalhe para o bem,
pode acender luz na treva da ignorância da humanidade. Não se aflijam. O que não deu certo agora está a caminho. E o que deu errado é porque talvez seja a melhor solução para dar certo depois em outras circunstâncias. Gostaria que os senhores meditassem numa coisa como essa, que é algo muito especial e gigantesco de acontecer, especialmente para quem não tem recursos financeiros, não tem nenhuma importância social, nem nas altas políticas, na alta sociedade, relacionamentos destacados, mas que tem a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo que neste ano a presença de Jesus Cristo em seus corações mantenha acesa a luz da verdade e do bem, e os seus sonhos tornem-se realidade, não segundo a sua vontade, mas conforme os desígnios divinos. Passemos à outra parte. Vamos, então, agora dar início à segunda parte da nossa programação da noite, responder as perguntas que nos foram formuladas. E temos aqui a primeira pergunta para a Tânia, de Andréia Marshall. Conhece a Andréia Marshall, Tânia? É a nossa amiga, nossa irmã lá de Miami, e o Marcelo Neto, nosso irmão. Então, a Andréia mandou uma pergunta lá de Miami para nós nesse instante. A seguinte: o que acontece no momento da desencarnação? Há algo que possamos fazer para apaziguar o sofrimento, o medo, a insegurança? Um abraço para a querida irmã Andréia Marshall. A desencarnação, quando acontece, nós carregaremos aquilo que estávamos sendo enquanto encarnados. É natural passarmos por um período de perturbação, mas a espiritualidade, de acordo com o grau de evolução do espírito, também trabalha para que, se essa perturbação está acentuada, de poder manter em um estado de sono, até que haja um equilíbrio e o espírito possa despertar. Se queremos cuidar da nossa viagem de retorno ao mundo espiritual, esse cuidado deve iniciar desde já. Porque se estamos vivendo tormentos, dificuldades, nós carregaremos tudo isso em nossa viagem de retorno. Eu lembro que o nosso tio Di, mais de uma vez, falou aqui que ele gostaria de desencarnar trabalhando. Porque imagine se estamos em um acesso de cólera e, de repente, infartamos, e isso nos leva para a nossa viagem de retorno. Chegaremos ao mundo espiritual em estado de perturbação. Então, é muito salutar nós, espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma, que façamos este preparativo, desde já, se já não o começamos, para que, no momento desta viagem, nós possamos chegar com mais harmonia, porque é natural ter a perturbação, é uma mudança de estado. Saímos da experiência corpórea para a experiência espiritual. Então, é natural esta transição. Nos recordamos do livro O Semeador de Estrelas, onde a nossa querida Sueli Caldas Schubert, ela fez uma entrevista com o nosso tio Di, e fala sobre o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele desperta, ele se depara com Celina, a intermediária da Mãe Santíssima. E ele, inicialmente, pergunta: Celina, é você? E ela responde: sim, eu fui encaminhada pela Mãe Santíssima para recebê-lo. E ele ouve vozes e pergunta: quem são essas vozes?
E Celina convida-o para poder chegar até a janela. E alguns espíritos que cantavam começam a acenar. E ele pergunta: quem são, Celina? E ela responde: são todos aqueles que você, quando esteve encarnado, ajudou nas reuniões mediúnicas, ajudou na sua profissão. Estão aqui neste momento para agradecer tudo quanto você fez por cada um deles. Então, é claro que nós estamos falando do Dr. Bezerra de Menezes, um exemplo para nós, mas que temos a possibilidade também de alcançar este patamar, desde que nos esforcemos, que tenhamos a vontade de sair de onde nós nos encontramos para poder estar em menor perturbação em nossa viagem de retorno. Divaldo, é uma pergunta sobre passes. Você poderia falar um pouco sobre esse momento especial da reunião, onde são aplicados os passes, de que forma se utiliza os fluidos espirituais e os fluidos dos médiuns? Sabemos que vivemos em um mundo de energia, e essa energia é também produzida pelo nosso cérebro. A usina de forças psíquicas é transformada em ondas vibratórias que nos envolvem. A qualidade das ondas depende do tipo do pensamento e da conduta que nós temos. Como terapêutica, o Espiritismo acha que nós, ao apertarmos a mão de uma pessoa, nós transmitimos e recebemos a sua energia. Quantas vezes alguém está com uma dor de cabeça e nós perguntamos: como vai? Ai, uma dor de cabeça terrível. A pessoa sai e a gente fica com dor de cabeça. Transferiu. E outros problemas são mudanças de campo vibratório. Então, os estudiosos do magnetismo experimentaram que essa energia pode ser diluída, transferida, captada. E nas experiências do magnetismo, no sono magnético, quando o espírito se desloca do corpo, ele pode oferecer essa energia diretamente como espírito transmitindo, ou ele pode, no estado de transe, transmitir essa energia com as extremidades. As nossas extremidades são como que chuveiros energéticos. Os médiuns passistas que se especializam são denominados por Allan Kardec como médiuns de cura. Pessoas que tocam, pessoas que facilmente induzem pela palavra, pelo olhar, irradiam essa generosidade que é parte da alma. Então, com o desenvolvimento do Espiritismo, Kardec, que aprendeu a fazer as aplicações através dos sujeitos, do magnetismo, passou também a aplicar esse tipo de energia nos indivíduos portadores de quaisquer doenças. A doença é uma enarmonia, um desajuste do fluxo emocional em torno dele. Sabemos que estamos em verdadeiras ondas, e essas ondas, girando em torno de um centro, que é o psiquismo, tanto podem produzir bem como mal-estar. E, de acordo com a sua qualidade, elas têm um peso atômico específico. E esse peso atômico vai degenerar o nosso campo de vibrações, os neurônios, cultivando essas ideias da depressão, da preguiça, da comodidade, do ódio, do ressentimento. Nós emitimos ondas e verdadeiras lanças vibratórias em nosso aparelho do sistema nervoso central. E os neurônios se desconectam. Nós perdemos a lucidez, a harmonia deles e apresentamos, às vezes, quadros de transtornos emocionais. A depressão, o transtorno da ansiedade, o transtorno de culpa e outros que hoje tomam conta da sociedade.
O passe é, portanto, a transmissão da energia do médium, que deve ter uma vida moral saudável, não ter certos vícios, evitar o tabaco, o álcool, o sexo desregrado, porque no uso dessas substâncias e comportamentos, ele se encharca de energia negativa. E ao dar o passe, ele transmite essa energia negativa. Ele tem que ter uma vida saudável. Ele deve ser um mensageiro do bem. Colocando, entre parênteses, quando Pedro e João estavam no Templo de Salomão, depois da morte de Jesus, e saíram, tinha muito mendigo, como até hoje à porta das igrejas, e o mendigo perguntou a Pedro assim: o que você pode me dar? Dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro, São Pedro, respondeu: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho dou-te. Levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. A partir daí, aonde ele estava, as pessoas levavam os doentes para que ele os curasse. Ele irradiava, era um foco, como Jesus. Não precisava nem falar. A presença já produzia esse impacto, essa cura. Quantas pessoas são assim? Vem alguém à nossa casa e é um bem-estar imenso que deixa as vibrações. E ao inverso, aqueles que trazem tanto desconforto, notícias desagradáveis, mal-estar, que exalam, os que exalam sensualidade, os que exalam idiosincrasia, os que exalam inveja. Então, está tudo dentro do campo dos fluidos. No Livro dos Médiuns, para quem interessar, tem um capítulo dedicado ao laboratório do mundo espiritual, que dá uma ideia perfeita de como os espíritos usam essa energia, também chamada prana, pelos teosofistas e esoteristas em geral. Então, hoje mesmo, nós, ao término, convidamos os médiuns para que eles nos apliquem esses passos, coloquem sobre nós essas energias. E há várias técnicas. Nós aqui utilizamos a mais simples, que é a coletiva, mas há tantas que se multiplicam em verdadeiros tratados. Hoje, aliás, eu recebi de presente um livro sobre o tema Magnetismo segundo Jesus e Kardec. Fala sobre os passes. Então, temos também o sopro curador. Quando se trata, vamos dizer, de um câncer, de uma enfermidade localizada, destrutiva, nós podemos aplicar o sopro curador. Não vou explicar porque não dá tempo. Então, há várias terapias dentro do espiritismo, obedecendo à lei de fluidos, e principalmente os passes. Tânia, uma pergunta de Geraldo. Como vivem os espíritos? Quais suas tarefas e ocupações? A vida espiritual, ela é semelhante a como nós vivemos aqui. As tarefas serão de acordo com o grau de evolução. Para quem não teve a oportunidade de ler Nosso Lar, nós temos neste livro, que foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier através do espírito André Luiz, os diversos setores, ministérios, Bosque das Águas, a música, as residências. Então, neste livro, nós temos, por exemplo, um retrato do funcionamento de uma zona no mundo espiritual. Então, lá nós vamos ter hospitais, nós vamos ter escolas, nós vamos ter os ministérios, todo o desenvolvimento, toda a ordem, porque nós aqui reproduzimos o modelo que aprendemos no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando nós pensamos na função do que acontece no mundo espiritual, essa função também vai estar relativa ao grau de adiantamento do espírito. Porque os espíritos inferiores, eles estarão trabalhando arduamente para nos prejudicar.
para prejudicar aqueles que são seus desafetos. Tem trabalho? Tem. Trabalho na direção do mal. Em contrapartida, nós temos os nossos benfeitores, que estão trabalhando assiduamente. Quando nós voltamos, por exemplo, ao livro Nosso Lar, o governador estava há 100 anos trabalhando, ininterruptamente, sem o descanso. É claro que, quando nós falamos de descanso, nós automaticamente nos direcionamos àquilo que entendemos como descanso. Mas a realidade no mundo espiritual é completamente diferente, inclusive nessa questão de tempo. O tempo que nós entendemos na nossa realidade material é diferente do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, a função, nós teremos os hospitais, todos os trabalhadores, desde aqueles que são os funcionários da higienização, os funcionários da alimentação, os médicos, enfermeiros, e nos mais variados setores, também, quando nós pensamos no que é necessário para uma vida em comunidade, nós teremos lá no mundo espiritual. Divaldo, uma pergunta de Amarildo. Ele gostaria de saber a diferença de uma pessoa que está obsidiada ou uma pessoa esquizofrênica. É muito sutil a diferença, porque a problemática se torna orgânica. Vamos pegar uma lente qualquer e um pedaço de papel e colocar no sol. O raio de sol passando pela lente se potencializa e queima o papel, a madeira que nós colocarmos. A nossa mente é semelhante a uma lente, a um grau. As ideias, quando chegam até aí, elas se revestem da força magnética do indivíduo. E então, quando os distúrbios psiquiátricos nos desconectam às formas do raciocínio lógico, todo esse campo de harmonia, a multiplicação das células entre 28 e 30 dias, acelera e vai levar a estados de alucinação, a estados de agressividade. Como também, ao invés de se multiplicarem nesse tempo, diminui e passam a 40, 50 dias, porque tem vários impedimentos da sua constituição molecular. Então, isso aparece como um quadro esquizofrênico, mas é a mesma identidade do quadro provocado pelos espíritos, porque eles introduzem o pensamento deles em nosso cérebro e o nosso cérebro potencializa como essa lente e que faz o indivíduo perder o tirocínio, a lógica, o entendimento. Vamos observar que há determinados fatos que nós enfrentamos com maior naturalidade. Questões graves, brigas, desacatos. Mas há outros que nós ficamos como que hipnotizados e se transformam numa monoideia. A nossa mente é polideia. Nós temos muitas ideias simultaneamente. Daí concentrar é difícil. Tem que educar, concentrar em uma ideia. Os psicólogos dizem que nós temos 95 mil pensamentos por dia. 95 mil. 90 mil aproximadamente são pensamentos vulgares, repetitivos, sem significado. Então, esses pensamentos, às vezes, se transformam numa ideia fixa. Mas eu não posso esquecer, mas eu não tiro da cabeça. É que nessa fixação tem uma mente espiritual interferindo e ampliando o tempo normal do ressentimento. Alguém me faz mal, eu fico ressentido. Vou superar depois. Não é na hora já ficar sorrindo, porque aí é falta de caráter. Nós temos uma dimensão de caráter, de respeito humano. Então, a diferença é muito sutil. Às vezes, é na colocação dos pronomes. O paciente não se diz eu, diz ele.
Portanto, mostrando que há alguém que está falando através dele. No esquizofrênico convencional, ele raramente se utiliza da primeira pessoa. Ele sempre está naquele mundo de confusão em que se aliena e fica à margem dos acontecimentos da vida, na obsessão. Então, ele se transforma e aquelas ideias permanentes e repetitivas atormentam. Mas qual a terapêutica? A visita ao psiquiatra, a necessidade de alguns medicamentos para poder reorganizar o equilíbrio neuronial, o desejo de ficar bem. E no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que para os obsidiados, a prática do bem. Porque o bem que eu faço diminui o mal que eu fiz. Se eu sofro um obsessor, e eu sofri muito, e sofro, todos nós somos normais, então eu tenho ideia do que é bom para mim e do que não é. Aquele que me perseguiu anos a fio era o inimigo de há 4 séculos, que estava cobrando uma dívida que eu lhe ocasionei. Mas o bem que também eu fiz a centenas de crianças, educando-as, tirando-as da lata do lixo, trabalhando, o dia a dia que todos nós fazemos, digo eu como exemplo. Então isso gera um ponto positivo que anula a força negativa do obsessor. E no caso da esquizofrenia, que o indivíduo é alienado, mas ele tem lucidez, se ele se esforçar para adotar alguns comportamentos bons, ele refaz aquela tese que o põe fora do contexto, dentro do contexto social. Seja qual for o caso, obsessão ou esquizofrenia, a doença ou a incorporação mediúnica, a prece, a ação da caridade, a paciência, a mudança do nosso temperamento, dá uma melhorada no temperamento. Quantas pessoas dizem assim, eu não perdoo nunca, morro, mas não perdoo. E daí? Leva a sua mágoa como um fardo sobre a mente. Então, seja como for, qualquer transtorno tem também influência espiritual, porque faz parte do nosso karma. Tânia, uma pergunta de Patrícia, que nos vem do YouTube. Poderia nos falar sobre quando ocorre a reencarnação programada e a reencarnação não programada? A reencarnação, ela é sempre programada. Quando estamos no mundo espiritual, que chega a necessidade desse retorno, existe uma central de planejamento da reencarnação, onde uma série de etapas elas são observadas, a exemplo da escolha da família. Qual é a família que vamos estar inseridos quando retornarmos? Esse contexto familiar, inclusive, ele é preparado para este retorno. Quando buscamos o livro Constelação Familiar, psicografia do nosso tio Dia, através da benfeitora Joana de Ângeles, ela nos apresenta em diversos momentos sobre esse preparatório no mundo espiritual, onde os pais eles são educados lá no mundo espiritual para o exercício da paciência, para como se comportar perante os seus filhos. E isso é uma das etapas do nosso planejamento. Temos a duração do tempo. Qual o tempo necessário para que possamos atingir o planejamento que será proposto para nós? Então, isso é em termos de planejamento. Depois seguimos para o processamento da reencarnação, que é justamente a etapa onde esse modelo do nosso corpo biológico ele será muito bem estruturado para atender às nossas necessidades. E aí nós nos recordamos de um caso que é relatado no livro Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier através do Irmão X,
que é o capítulo 15º, o compromisso de um indivíduo que havia solicitado, reconhecendo todas as suas mazelas, que voltasse para a experiência corpórea, cego, surdo, mudo, com lepra, sem família. E, na verdade, quando houve o despacho do mundo espiritual, foi dito a ele que o Senhor pede misericórdia e não sacrifício, e ele receberia somente ele renasceria em um lar, constituiria uma família, mas ele iria exercer a mediunidade durante 30 anos da sua existência. E esse desabrochar da mediunidade aconteceria quando ele completasse 30 anos de idade. Houve uma solicitação de socorro para uma adolescente que estava passando por obsessão, e a espiritualidade intuiu que aquela mãe levasse a sua filha ao centro espírita, onde estaria trabalhando Alberto Nogueira. Quando chega lá, a mãe procura o atendimento, mas, para sua surpresa, ele não estava mais trabalhando na casa. E ela busca a residência de Alberto Nogueira, e ele fala que, de fato, ele trabalhava na casa espírita, mas que ele tinha adoecido, ele, como pai de família, precisava dar conta de prover os recursos para a subsistência da família, e se afastou, com menos de 2 anos do exercício da mediunidade. Então, há o planejamento para cada um de nós. Se foi planejado, digamos, vivermos 40, 50, 60 anos, que é essa duração do tempo, este tempo ele estará relacionado com as nossas ações, porque eu posso não cuidar do meu corpo e isso fazer com que eu antecipe o meu retorno. Em contrapartida, eu posso ter ações no bem, onde a espiritualidade vê a necessidade de eu permanecer mais tempo na experiência corpórea e nos fará a doação de uma cota a mais de fluido vital para que eu continue a desenvolver as atividades. Então, o planejamento da reencarnação, ele existe, nada acontece do acaso, inclusive aquelas gestações que vão surgir de forma intempestiva. Aquele espírito que foi gerado, ele tem uma programação, aqueles pais fazem parte de um contexto onde a espiritualidade, sim, ela programa este retorno. As obras de André Luiz também nos mostram a respeito de todo este planejamento. Há um caso muito clássico, que é o de Segismundo, que nós convidamos os leitores a fazerem esta busca para aprimorarem mais a respeito deste processo de retorno de cada um de nós, que é muito bem elaborado. Edivaldo, uma pergunta de Elionice. Se temos o livre-arbítrio para definir as nossas escolhas, em que momento há o agir vontade de Deus? Em que momento é feita a vontade de Deus, se existem as leis universais para agir nas escolhas humanas? O livre-arbítrio nosso é relativo. Nós temos um determinismo e temos compromissos que não podemos postergar. Nas nossas decisões, é que o livre-arbítrio deve estar bem vigilante. Eu deverei seguir este caminho ou aquele. Mas a vontade de Deus não é que eu siga este ou aquele caminho. É que eu seja feliz na minha escolha. E não é uma vontade de Deus pessoa para mim. É uma lei universal de equilíbrio. Toda vez que eu violo esta lei, ela fica descompensada no conjunto da harmonia universal. Então, no meu livre-arbítrio, eu tenho que passar pelo sofrimento que decorre disso, então eu oro, peço a Deus que me ajude, Ele me ajuda, inspirando alguém me socorrer.
fazendo que determinado fenômeno fortuito aconteça e se torne algo como que programado. E depois tem um detalhe: nas grandes decisões em que nós demoramos refletindo, por mais que a nossa livre escolha esteja em vista, nós somos inspirados. Se nosso ideal é bom, vem, queiramos ou não, espíritos bons. Eles nos inspiram. Se o nosso propósito é pernicioso, vêm espíritos equivalentes e também nos inspiram. Daí Kardec perguntou: se os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta é fenomenal. Mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Então aí nos dá campo para uma dúvida. Se é assim, nós não temos livre-arbítrio. Mas é porque nós atraímos aqueles que nos fazem bem ao ego e optamos. Se nesta idade eu preferi deixar de lado as minhas responsabilidades espirituais, é o direito que eu tenho. E nada impedirá que isso aconteça, porque é minha escolha. Aí eu atrairei espíritos infelizes que me atormentarão. Mas os espíritos bons, aqueles a quem de fato eu ajudei, aquelas almas amigas virão em meu socorro e afastarão esses espíritos perturbadores. Porque, acima de tudo, é o bem que deve permanecer em nossa meta. Daí a vontade de Deus é a nossa plenitude. Chegar lá depende de cada um de nós, nosso livre-arbítrio. Chegamos ao final, então, do nosso Conversando sobre o Espiritismo do dia de hoje. Agradeço a Tânia e peço para ela fazer a sua apresentação final, sua despedida do público presente. Eu queria, inicialmente, recomendar a leitura deste livro que foi trazido na exposição de Tio Di, Grilhões Partidos. A nossa livraria tem um número expressivo, mas só trazendo um spoiler que este livro ele traz a história de um adolescente que, aos 15 anos, na sua festa, onde os seus pais apresentavam a sociedade do Rio de Janeiro, o pai era militar, então ela estava deslumbrante, dançando com o pai. Quando senta ao piano, que começa a tocar, ela é tomada pelo obsessor e dá um tapa na cara do pai. Então, vale a pena a leitura deste livro. E, na minha despedida, eu queria lembrar de uma fala que está no livro Nos Bastidores da Obsessão, no último capítulo, quando há o encontro do Dr. Teofrasto com Ana Maria, em espírito, e ela se recorda quando aprendeu na infância uma parte do Evangelho que diz assim: quando eu procurava Deus fora de mim, não encontrava. Quando eu procurava Deus dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi, então, amar e ajudar o meu próximo, e me deparei comigo, com Deus e com o meu irmão. Estamos iniciando um ano, e um ano que nos convida ao exercício do amor, para que possamos ter este encontro consigo mesmo, com Deus e com o nosso irmão. Muita paz. Muito obrigado, Tânia. Nós agradecemos a você, a sua presença no dia de hoje, a Divaldo Franco, a professora Solange, a nossa equipe da Mansão do Caminho, na parte técnica, do Espiritismo Play, o Júnior, o Sérgio, ao público aqui presente, aqueles que nos assistem remotamente. Muito obrigado a todos pela presença no dia de hoje. E eu passo a palavra agora a Divaldo para que ele possa nos orientar no encerramento da nossa reunião. É a hora do passe. A hora que eu acho ideal. Eu vou sugerir que, ao nos concentrarmos,
Prestemos atenção às nossas sensações, batimentos cardíacos, temperatura das mãos, ansiedade. Se nós sentimos fisicamente alguma mudança do estado em que estamos ao estado para o qual vamos viajar agora. Peço aos médiuns, sempre recomendando-lhes muitos cuidados, que tomem os seus lugares. Jesus, amigo, este é o nosso momento de comunhão contigo. Permite, Senhor, que o Espírito que somos assimile as energias abençoadas do teu amor e as dúlcidas vibrações dos nossos guias espirituais. Nós te pedimos, pelos irmãos que nos irão aplicar passes, para que eles disponham de vibrações, de energias puras e saudáveis para o nosso bem-estar. Mas também pedimos por nós próprios, pelas nossas necessidades infinitas, aliviar as nossas preocupações, de modo que saiamos daqui melhores do que chegamos. Quero te pedir pela nossa casa, o templo, que é um hospital de almas e uma oficina de ação. Que as forças positivas aqui se expandam, gerando clima de paz e de confiança em Deus. Temos compaixão dos suicidas e oramos por eles, suplicando misericórdia para o seu erro, a sua precipitação. Também te pedimos por aqueles a quem amamos, nossa família, e aqueles de quem não gostamos e que, por sua vez, não gostam de nós. Ó amigo abençoado, nós te suplicamos em favor do Brasil, das autoridades constituídas, do povo em geral. Pedimos-te paz para o mundo, mas também que abençoes a nossa água, transmitindo-lhe magnetismo curativo, que nos faça bem. Por fim, agradecemos esse momento tão breve de comunhão contigo e em nome do Pai Celestial, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, em teu nome, Jesus, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós.
Está encerrada a nossa reunião.